Boa noite. Eu já perdi a conta de quantas vezes anunciei destruição e mortes em regiões de encostas durante as chuvas, aqui mesmo no Jornal da Cultura. Depois da maior tragédia natural da história brasileira, em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, esperava-se uma revolução na prevenção dessa ameaça a milhares de moradores. Mas o que se viu foi descaso aliado ao desvio de dinheiro. Resultado, as chuvas voltam a matar na região serrana e nesta edição vamos discutir o drama de quem vive à beira do abismo. E veja também outros assuntos importantes desta segunda-feira. Desafetos de longa data, Papa Francisco e a presidente Cristina Kirchner têm encontro cordial no Vaticano. Chipre terá que confiscar contas bancárias se quiser receber empréstimo do FMI e parceiros europeus. Editais de concursos públicos fazem exigências absurdas, como virgindade, e pede pelo menos 20 dentes. Redações nota 10 do Enem têm erros de ortografia e concordância. Jogador de futebol que fez saudação nazista é banido da seleção da Grécia. Exame ginecológico ou laudo médico comprovando virgindade no caso das mulheres. Um número mínimo de dentes para candidatos dos dois sexos. Essas são algumas das exigências feitas em concursos públicos no país. Estava no edital lançado pelo governo do estado da Bahia. O concurso público para delegado de polícia, escrivão e investigador exigia, como sempre, a conclusão da faculdade de Direito, mas também exame ginecológico para as mulheres. A candidata precisaria de um laudo médico comprovando que tem o ímen íntegro. É absurdo, né? Porque isso daí faz parte da vida pessoal da pessoa. Situações como essa são comuns em concursos e propostas de emprego. Em 2010, o Exército exigiu dos candidatos à vaga de sargento exames de HIV e hepatite. Resultado positivo significava eliminação. Na cidade do Rio de Janeiro, o edital do concurso para a Guarda Civil afirma que é considerado inapto para a função o candidato que tiver menos de 20 dentes, 10 na arcada superior e 10 na inferior. No Brasil, uma lei de 1995 proíbe a discriminação nas seleções para empregos. Não é permitido, por exemplo, exigir comprovação de mais de 6 meses de experiência, certidão negativa de débitos na Serasa, nem comprovante de que o candidato não possui processo trabalhista. Também é proibido pedir teste de gravidez ou de esterilização das mulheres. A presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande São Paulo afirma que, na prática, ainda há discriminação. Há um tempo eu atendi uma babá, negra, e ela chegou para mim e falou assim: olha, Eliana, eu fui ver o emprego e chegou lá, a empregadora falou para mim que ela não ia me contratar porque a criança dela não tinha costume de pessoas negras. O concurso da Polícia Civil da Bahia vai selecionar candidatos para 600 vagas. Depois da repercussão, o governador Jacques Wagner mandou retirar as exigências de exame ginecológico e a comprovação da virgindade. Mesmo assim, não deve se livrar da polêmica tão cedo. A Ordem dos Advogados da Bahia deve enviar uma representação ao Ministério Público contra o edital. Classificou a exigência como abusiva por ferir o princípio da dignidade humana e também o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem. Em nota, a OAB de São Paulo apoia a decisão da entidade baiana. Ao exigir das mulheres exames do qual eu não peço ao homem, eu já faço uma discriminação de gênero, sem dizer que esses exames nada têm a ver, não tem nenhuma relação com as aptidões exigidas para o cargo. Como é que esses critérios absurdos, Poli, é curioso ver o seguinte. Nossa. Tem um demente qualquer que está lá incumbido de redigir o edital, fixar as normas. Então, um sujeito que faz uma coisa dessa, não deve ser bom da cabeça. Deve ter um trauma, deve ter alguma coisa, né? Porque exigir esse tipo de Parece coisa... piada não mesmo, é né? dente. Olha, o sujeito não pode fazer uma prótese e sanar o problema? Não é verdade? Bom, e virgindade... Ou usar dentadura. Ou usar dentadura, não é verdade? Bom, como é que isso passa? Isso passa, o técnico, o assessor técnico faz a proposta de edital, é submetido ao chefe, que por sua vez acaba na mão do secretário.
porque isso fica no nível da secretaria. E os governadores, não é só uns, todos os governadores, eles nunca vão examinar os editais. Também não dá tempo de ficar verificando todos os editais. Mas porque um secretário de Estado, que nessa área da segurança, será que ninguém disse para ele que tinha isso lá? Ou será que ele concordava com isso? É preciso saber isso, porque é muito engraçada essa história. Muito engraçada. Caberia ao secretário da administração, que aparece lá no edital da Bahia, por exemplo, em relação a esse caso, vir publicamente e explicar quais as razões, né? Que deve ter alguma, tem uma que a gente não assinatura sabe, ali, não que é é? do secretário da Claro. administração, porque o governador, evidentemente, que não tem responsabilidade direta sobre tal fato ou tal. E, evidentemente, fala, mas eu assino sem ler. Esse negócio de assinar sem ler já deu um problema no mensalão, né? Com um certo deputado federal. Então, é necessário que ele esclareça. Pode ser até que ele concorde com isso, tá? Agora, isso é um verdadeiro absurdo, é necessário tomar cuidado com isso. isso. E mais ainda, quem fez isso? Merece continuar no serviço público? Nossa. Será que se é um insano, É, está lá ainda expor trabalhando? o governador Expor o governador é ridículo. isso? Não, Será que questão tinha é que uma ter questão de Não responsabilidade. é? Né? O corregedor não tem Claro. que ver isso, para saber que tipo de funcionário é esse, que tipo de secretário é esse? Claro. Olha, gente, tem mais aqui, tem muito mais hoje no Jornal da Cultura. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nova regra de distribuição dos royalties do petróleo. A decisão é provisória e ainda precisa ser referendada pelo plenário do tribunal para se tornar definitiva. Carmen Lúcia atendeu ao pedido do governo do Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo. A lei que prevê distribuição mais igualitária das receitas entre estados produtores e não produtores. O argumento dos fluminenses é que só neste ano o estado e seus municípios perderiam 4 bilhões de reais. Certamente um dinheiro que não iria para a região serrana, não é? Isso a gente sabe. Agora, o que eu li agora no final do dia da ministra Carmen Lúcia, ela disse que atendeu o pedido do Rio de Janeiro por conta das dificuldades de desfazer seus efeitos. Que efeitos seriam esses? Vocês Seria têm ideia? porque esse dinheiro que já está entrando na Receita do Estado, gerou compromissos com contratos, essa coisa toda, e esse dinheiro é imprescindível para que se cumpra esses compromissos. Então, talvez sejam esses efeitos que não tivessem sido previstos. Quer dizer, a pressão do governador do Rio deu certo, a gente Ele pode deve dizer ter assim. dito, olha, eu tinha essa verba no meu orçamento, de repente vocês vão suspender. Ele disse isso não é? mesmo. Eu tinha tantos compromissos assumidos. Até que ele Eu mandou acho- suspender inicialmente alguns. Eu acho que o Estado, o tribunal tem que estabelecer um meio termo nisso, porque há certos compromissos, por exemplo, está no meio de uma obra pública, de interesse da população. Claro, de repente, tem que não honrar. tem mais dinheiro, eu paro. Agora, será que ele não tem dinheiro mesmo no orçamento? É a questão Será do- que ele não tem dinheiro para fazer essa obra? Será que ele só faria essa obra com dinheiro do pré-sal? Isso que também precisa Há ser muita visto. especulação. Em relação ao governador Sérgio Cabral, conhecido pela famosa dança lá em Paris dos Guardanapos, a gente nunca deve se esquecer, porque se fosse um país sério, esse governador teria encerrado a carreira política após a revelação e das suas relações, no mínimo, incestuosas com a Delta, a construtora Delta. Já todo mundo esqueceu, é engraçado, ninguém mais fala nesse assunto. Mas a gente tem de lembrar, para ser chato, inclusive. E lembrar que o governador até hoje não esclareceu as relações que ele tinha com aquela empresa. Então, evidentemente, que tinha no orçamento do Estado aprovado, agora para 2013, as receitas e tal. Agora, ele já ameaçou. Primeiro falou que só ia pagar salário, ia cortar todos os outros pagamentos. Depois disse que pagaria o salário dos funcionários públicos, mas faria um outro pagamento. Então, ele está blefando. A grande questão é a seguinte, evidentemente, que tem de se honrar os contratos. Você não pode rasgar contrato. Exatamente. Isso é uma coisa. Agora, a receita de novos contratos, aí a história é outra tal. E essa é uma questão muito séria que foi muito mal encaminhada no Congresso Nacional. Demorou muito para resolver, para encontrar uma solução, e aí reclamam da judicialização da política. Ou seja, o que é a judicialização da política? Quando você não encontra uma solução na esfera da política, você vai ao judiciário. Né? Eu acho que isso não é saudável para a vida democrática brasileira. Cabe aos poderes legislativo e executivo, no caso o legislativo, encontrar uma saída no Congresso Nacional que atenda o interesse dos diversos estados. É muito difícil, claro, porque quem tem o dinheiro, é bom lembrar, mal aplicado, não quer fazer nos novos contratos a divisão, que me parece muito correta, com todos os estados da federação. Dos contratos futuros. No futuros. Que, na verdade, foi o veto da presidente Que Dilma. foi o veto da presidente. Dezenas de chefes de Estado e de governo participam amanhã da missa inaugural do pontificado do Papa Francisco, entre eles a presidente Dilma Rousseff. A reportagem é de Ricardo Ferraz. A Praça São Pedro ainda recebe os últimos preparativos para a missa inaugural de Francisco. A segurança também foi reforçada para receber as 250 mil pessoas que o Vaticano estima para amanhã de manhã. O Papa vai desfilar no Papamóvel antes de entrar na Basílica para a celebração da missa.
São esperados muitos chefes de Estado. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente do Zimbábue, o ditador Robert Mugabe, já estão em Roma. A Santa Sé diz que não diferencia nenhum deles do resto dos fiéis. Mas hoje, Papa Francisco recebeu a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em uma audiência privada. A relação entre o antigo arcebispo de Buenos Aires e os Kirchner nunca foi boa por causa da aprovação do casamento gay, ocorrida durante o governo de Cristina. Ela presenteou o Papa com uma cuia de mate e pediu o seu apoio no reconhecimento das Ilhas Malvinas como território argentino. Ouviu como resposta que ele queria trabalhar pela união da América Latina. Me falou da Pátria Grande. Francisco me falou da Pátria Grande, se referindo, obviamente, à América Latina e ao papel que estão cumprindo os distintos governantes do continente. E utilizou esse termo porque era o termo que usavam San Martín e Bolívar, explicou a presidente argentina em alusão aos libertadores que se tornaram ícones dos atuais governos de esquerda na América Latina. A presidente Dilma Rousseff também já chegou a Roma. Hoje ela esteve na sede da FAO, a representação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, presidida pelo brasileiro José Graziano. Ela disse que pretende discutir o tema da fome e da erradicação da pobreza com o Papa Francisco. Acho que um Papa preocupado com a questão dos pobres no mundo, ele tem um papel especial. E eu acho que ele cumpre aí, vamos dizer assim, os princípios básicos que inspiraram o cristianismo e inspiraram Cristo. Mais cedo, a presidente Dilma visitou uma exposição de arte e falou com alguns jornalistas. Disse que a defesa dos pobres é importante, mas que o Papa deveria respeitar o que chamou de posição diferenciada das pessoas, sem explicar exatamente o que isso queria dizer. À noite, ela se reuniu com um colega italiano, Giorgio Napolitano, no Palácio de Quirinale. E foi mais uma visita de cortesia, já que a Itália vive um período político complicado, sem um governo estabelecido. Bom, voltando a Cristina Kirchner, que eu acho que chamou mais atenção, sempre de preto, né? Ela continua de luto pela morte do marido e tudo mais. O Papa pode, de fato, interferir nessa questão das Malvinas, gente? Não vai fazer. É engraçado o uso político, né? Primeiro, ela, no dia que o Papa foi eleito, ela fez uma nota saudando a eleição do Papa, mas com uma tal dureza que parecia que ela estava protestando em relação à eleição do Papa. Por outro lado, como o Papa acabou dando certo, ao menos nesses primeiros momentos, virando popular, colocando questões importantes, assumindo o nome popular, nós uma vez até falado aqui no Jornal da Cultura, o que Francisco de Assis diria de toda essa riqueza e tal, e ele assumiu o nome de Francisco. Então, ela vai para lá. A presidente Dilma, a princípio, também não iria. Resolveu ir também. Por quê? Porque o Papa acabou se apresentando de forma muito simpática para o grande público nesse processo, parece, de renovação da igreja. Agora, colocar a questão política das Malvinas e dizer em Pátria Grande e dizer que são os ideais de Bolívar e São Martín, que tem a ver com a América Latina, não tem nada a ver com o Brasil. O processo independentista do Brasil não teve nada a ver com o México. Os dois maiores países que não tiveram a ver com esses dois personagens, nem o Caribe, nem a América Central. Essa política, o local, nacional, o internacional, sempre, se der para a gente repetir a imagem da Cristina Kirchner com o Papa, seria interessante, porque assim, eles não se suportam, né, pelo que consta, e você vê ali aquela imagem de cortesia, de gentileza, mas eu notei ali que parecia que ele queria abreviar o encontro. É verdade, gente, não estou aqui fantasiando, não. Se a gente conseguir voltar à imagem... A grande verdade é que esse Papa, ele tem uma imagem positiva com relação ao povo, onde ele serviu como padre, como cardeal, mas ele encontra hoje, a Igreja dos Pobres que ele prega, vai encontrar na Cúria, vai encontrar no Banco do Vaticano, barreiras intransponíveis para mudanças. Já disse aí um teólogo de que a principal mudança que feriu a tradição da Igreja foi o fato de um Papa ter renunciado. Olha, quer ver? Olha, presta atenção. Ela foi, não sei o quê, leva o presente, quer ver? Agora, quer ver? Ele dá um tapinha assim, tipo, pronto, vamos encerrar. Isso eu estou, assim, fantasiando, quer ver? Que lindo, acho que não adorei. Gostou do presente. Obrigada, agora. Chimarrão, ele não chimarrão. Quer ver? Olha, quer ver um detalhe? Quer ver? Assim. Ele agradece ali, ela deve estar... Olha lá, tapinha, tchau. Agora... Não exagera, está exagerando. Mas eu acho que esse é o desafio do Papa. É essa estrutura que tem no Vaticano, que ele está querendo, em nome dos pobres, transformar essa igreja uma igreja a serviço dos pobres,
dos oprimidos, e vai trombar com essa dura realidade do que significa o Banco do Vaticano, as denúncias todas, a pedofilia e tudo isso mais. Não é? Agora, saber que a igreja sempre trabalha com o espiritual e não com a política, né? Então, veja que é uma clara diferença no discurso. Ele faz o discurso da questão da pobreza e ela coloca a questão das Malvinas. Pô, são dois discursos totalmente diferentes. No Brasil, a igreja evangélica também só trabalha com política, nada com religião. Nada com político, não é verdade? Olha, é que aí... bancada evangélica, essa desse presidente da comissão... Mas no caso da Malvina, mas se nem o Papa resolve, quem que resolve? Não, ninguém resolve. Ninguém, vai, mas a questão das Malvinas serem argentinas é o discurso da Argentina. Desde 1833, pertence à Inglaterra. A Argentina, como país mesmo, unificado, existe a partir da Guerra do Paraguai, entre final dos anos 60 e com as gestões Mitre e Domingos Sarmento. E então, também tem uma coisa... Seria o Uruguai fazer parte do Brasil, porque o Uruguai era parte do Brasil. A última manobra dos militares argentinos em ter uma unidade para se manter no poder. Eles estavam caindo de podres, a tortura, os assassinatos, a violência, a corrupção, estava destruindo o regime. Eles foram para Malvinas, agora vamos levar o povo conosco. Perderam a guerra. Foi horrível, né? E saber a tragédia que foi isso para os jovens. Para os jovens, exatamente. Essa é uma questão voltar marcante. com os corpos era uma aventura, jogaram recrutas. Jovens recrutas enfrentando os gurkas, experimentados em cortar pescoço. Meu Deus. A Anvisa suspende temporariamente a fabricação, distribuição e comercialização dos produtos da marca Ades, da linha de produção de Pouso Alegre, em Minas Gerais. A suspeita de contaminação por soda cáustica. A decisão vale para todo o país e para todos os sabores do produto, até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tenha mais informações sobre a extensão do problema. Segundo a Unilever, já foram tomadas medidas para corrigir a contaminação e a empresa está cumprindo todas as determinações da Anvisa. Houve casos de queimaduras após o consumo da bebida. Voluntários da ONG Dentista do Bem fizeram hoje a maior triagem odontológica do mundo em crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos. A ação aconteceu simultaneamente em 250 cidades brasileiras, 10 países da América Latina e Portugal. Na capital paulista, o serviço recebeu milhares de pessoas. Serão selecionados jovens carentes e que estudem em escolas públicas. Eles serão encaminhados a dentistas voluntários que farão o tratamento gratuito até que completem 18 anos. Redações que receberam nota máxima na avaliação do Enem 2012 tinham erros de ortografia, como razoável com S e trouxe com 2 S's. Algumas tinham problemas de acentuação em palavras como indivíduo, saúde e necessário. Isso sem falar da falta de concordância e sentido. Questionado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais afirmou que uma redação nota máxima pode apresentar alguns desvios nas competências avaliadas, como erros de grafia, mas pode ser rica em sua organização sintática, revelando um excelente domínio das estruturas da língua portuguesa. Tem uma pergunta aqui no Twitter do Thiago falando assim, o que o ministro Mercadante, o ministro da Educação, está fazendo em Roma? Eu gostei da expressão excelente estrutura da língua portuguesa e escreve trouxe daquela forma. Por exemplo, é um problema essa questão da redação. E todo mundo tem reivindicado. A gente pode dar o luxo de fazer vista grossa? Isso não dá. Ou começar a achar que tem de falar de forma errada, que é popular, etc. Isso é uma tremenda bobagem. Então, eu acho que essa questão da correção da redação é muito sério. Eu não sei, a linguagem do povo, né? Eu ouço tantas pessoas inteligentes. Houve quantos jornalistas falar gratuito? Toda hora estou ouvindo isso. Jornalistas de grandes redes e de grandes jornais sonoros, falados. Então, agora eu queria fazer uma observação. A gente interrompeu, ele estava falando. Desculpa. Eu acho que a questão da redação ela é essencial. É muito difícil corrigir a redação. É mais fácil. Por quê? Corrigir questões de história, de matemática, de química, você corrige, você tem um gabarito. Que é concreto ali, né? Você tem um gabarito, é um gabarito padrão e tal. A redação parte muito de cada um, é uma coisa muito individual, é muito difícil. Por isso que ela tem de passar pela mão de vários corretores e o aluno tem de saber a sua nota e saber o que ele fez de errado na prova.
de redação. Isso é fundamental, porque ela é uma nota que vale muito no Enem e tem sido muito questionada pelos alunos. Vários pais ou alunos já protestaram, e esses exemplos dados, não me parece que a resposta do INEP seja a mais correta. Dizer que são várias competências, isso é conversa, para mim, furada. Ninguém que consegue escrever na língua portuguesa daquela forma consegue articular um texto de forma lógica. Significa que ele não tem leitura suficiente, não domina a língua e certamente tem dificuldade de construir um raciocínio lógico, né? Sim, mas assim, ele pode saber, deve saber se expressar, mas... Sim, tem noções. Agora, um aluno que tira nota 1000, né, 1000 a nota aí, poxa, ele fez uma redação incrível. Será que para ele cometer esse tipo de erro? Então, o problema não é o erro, é a nota, que está absolutamente equivocada, tem de ser questionado. Eu acho que é necessário a gente saber como essa nota é dada, tem de ter, porque se decide a vida das pessoas, hein? Tem gente que vai decidir sua vida profissional, sua carreira, por causa de uma nota de redação. Ô, Paulo, eu queria, primeiro, fazer um registro positivo pela ação da Anvisa, que demorou um pouco, mas foi uma ação que pode significar exemplar para outras empresas. E lembrar também que esta empresa que é dona hoje deste suco Hades é uma empresa multinacional. E lembrar também que eu passei um apuro danado, porque eu dei para o meu filho de manhã o suco da maçã que eu tinha comprado numa rede de supermercado, já não tinha mais o frasco, porque tinha acabado, e fiquei sem saber. Afinal de contas, será que esse vasilhame estava lá? Porque é só uma notinha que é a Unilever, né? É Unilever. É Unilever, né? Unilever. É uma grande multinacional, né? tem vários. Que nos Estados Unidos nunca permitiria que isso acontecesse em nada dos seus produtos, né? Mas que aqui não tem a menor consideração em fiscalizar e deixar que produtos de limpeza fiquem ao lado de produtos que vão ser consumidos, né? E deixar que esses produtos de limpeza possam ser dirigidos para os recipientes que vão ser vendidos para a população, né? Um descaso, então isso não é um crime? Com o consumidor Um brasileiro. crime contra a saúde pública, os seus dirigentes têm de ser processados. Eu imagino, já Não, tem uma tem série que ter de um pessoas, boicote uma total, série de pessoas já se apresentam como vítimas de queimaduras. São efeitos secundários que não aparentam, mas e depois? E os outros efeitos que podem surgir em função de você ingerir a soda cáustica, né? Então agora, toda punição que vier é branda. Agora, não deve ficar só na esfera administrativa, tem que ir para a área penal, porque colocou em risco a saúde dos brasileiros. Por isso que eu digo, essas multinacionais pouco se importam em respeitar os brasileiros. É verdade. Eu vejo agora aí, Eletropaulo na mão da AES, toda hora corte de energia, Telefônica, não funciona o telefone, tudo multinacional. Quer dizer, a gente achou que ia trazer esse pessoal para cá porque ia trazer melhorias, porque lá nos países deles isso não acontece. Mas quando chega aqui, eles estão tratando com quem? Com tupiniquins? Nós botamos o dedo na cara deles, eles não vão se mudar. Sem dúvida nenhuma. Veja a seguir, chega a 16 o número de mortos na região serrana do Rio. E as chuvas também causam mortes e destruição no litoral paulista.